Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, no 8º capítulo, dos versículos de número 30 até 35. Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Então, Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro, e sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos e seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor. Tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois, leu todas as palavras da lei e a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez, buscando do Senhor graça e misericórdia para esse momento. Oremos. Deus, nós somos gratos ao Senhor por esta manhã. Somos gratos ao Senhor pela sua palavra. Somos gratos ao Senhor por esse culto. E somos gratos ao Senhor por Jesus Cristo, que morreu a nossa morte para nos dar a vida eterna. Pedimos ao Senhor apenas que o Senhor fale conosco de maneira poderosa. Nós queremos lhe ouvir e que por meio da exposição do sagrado texto sejamos santificados pelo Senhor. Sejamos transformados pelo Senhor. Sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. Que o Senhor faça isso conosco nesta manhã e que nós possamos sair daqui diferentes da forma a qual entramos. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Eu queria começar esse sermão com uma história que ficou famosa sobre o reformador Martinho Lutero. Martinho Lutero é considerado o pai da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, ele afixou nas portas do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, e a partir dali, 31 de outubro de 1517, deu-se início à Reforma Protestante. A história que eu quero contar é uma história já do Lutero velho. Ele já não era tão jovem como no início da Reforma, já havia feito muitas coisas e já era um pastor consolidado, casado, com filhos, um doutor em teologia reconhecido em toda a Europa daquela época. Conta-nos a história que Lutero possuía um pajem, Lutero possuía um auxiliar. E esse auxiliar, dentre tantas coisas,
era responsável por passar a agenda de Lutero todos os dias de manhã. Lutero já era o reformador, Lutero já era o grande pastor, Lutero já era o grande teólogo, e os afazeres eram múltiplos, não só na Alemanha, como em toda a Europa. As cartas de Lutero percorreram o mundo daquela época, e uma das tarefas era responder essas cartas. Então, certo dia, o pajem chega desesperado para Lutero e diz: Doutor Lutero, há uma lista de coisas a fazer, nós não podemos perder tempo. Lutero tinha o hábito de todos os dias de manhã ler ou ouvir a carta de Paulo aos Romanos. Ele ouvia alguém lendo ou ele mesmo lia Romanos todos os dias. E depois de ouvir o texto, ele gastava algumas horas em oração para depois sair para trabalhar. Mas nesse dia o pajem disse: vamos, você não pode perder tempo, você não pode gastar o seu tempo com essas coisas, há muito a ser feito. Lutero então pergunta para o pajem: qual é o tamanho da lista? E o pajem diz: é a maior lista que nós já tivemos até hoje, doutor, tem tanto a ser feito. Lutero então diz: então eu devo voltar ao meu quarto de oração. O pajem diz: o senhor não entendeu, nós temos muito a ser feito, o senhor não pode gastar mais 1-2 horas orando, não haverá tempo. Então ele olha para o pajem e diz: você não sabe a diferença entre o necessário e o importante. Se eu não for orar, nós não conseguiremos dar conta nem do início dessa lista. Então ele se tranca no quarto, ora por 2 horas e depois sai para fazer as suas atividades. Essa é a diferença daquilo que é importante para aquilo que é necessário. Nós vivemos num mundo onde coisas importantes surgem a centenas. Todos nós temos coisas importantes a serem feitas todos os dias. Temos coisas em casa, temos coisas no trabalho, temos coisas espalhadas em toda a nossa vida. O grande problema é que nós abrimos mão daquilo que é necessário para aquilo que é importante. Hoje nós veremos aquilo que é mais necessário na vida de um cristão. Aquilo que de tão necessário deixou a guerra de lado. A guerra que o povo de Israel estava traçando, a guerra que o povo de Israel estava vivendo, foi interrompida dos versículos de número 30 até o versículo de número 35. A conquista da terra prometida era algo importantíssimo. Contudo, algo necessário deveria ser feito. E o necessário vem na frente daquilo que é importante. Para nós termos um tema diante dos nossos olhos, podemos pensar que a adoração em espírito e em verdade é a coisa mais necessária para as nossas vidas. A adoração em espírito e em verdade é a coisa mais necessária para as nossas vidas. Vamos entender o cenário que antecede o texto que nós acabamos de ler. O cenário anterior é o cenário da vitória avassaladora, acachapante que Israel imprime sobre os moradores de Ai. A vitória foi cabal. Não sobrou sobre Ai pedra sobre pedra. Diz a Bíblia que Ai virou um monte de cinzas, um monte de escombros, e as ruínas de Ai permanecem até o dia da escrita de Josué, permaneceram como um testemunho do que Deus fez contra aquele povo. O rei de Ai foi enforcado naquele entardecer. A ordem de Josué foi de que todos os moradores de Ai deveriam ser exterminados. Não só a cidade foi devastada, mas toda a sua população. Israel havia conquistado Jericó anteriormente. Agora havia destruído Ai,
E então, depois de destruir Ai, depois de destruir essa cidade, Israel era detentora de toda a estrada que conduziria às outras cidades, sejam elas no norte ou sejam elas no sul. Você tem acompanhado as notícias da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E você pode perceber que a conquista de cidades está relacionada com a conquista das estradas. Neste cenário em Josué, a estrada de entrada para Israel havia sido dominada pelo povo de Israel. O povo de Israel conquistou a ligação para todas as outras cidades. Dominou Jericó, dominou a Ai, agora era detentora das estradas e era uma questão de tempo, um estalar de dedos para que Israel avançasse, tanto para o norte quanto para o sul e destruísse os seus inimigos. Mas no versículo de número 30 até o versículo de número 35, ocorre uma pausa para a guerra. A guerra é suspensa. A guerra deixa de ser importante, pois há algo necessário a ser feito, e esse algo necessário era reunir o povo em assembleia solene. Então diz o texto que Josué edifica um altar e oferece ofertas a Deus. Olha o versículo de número 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. A primeira coisa que nos chama a atenção exige de nós um certo conhecimento geográfico da região. A cidade de Ai estava a 40 quilômetros do Monte Ebal. O Monte Ebal ficava em direção ao mar Mediterrâneo, perto da Jerusalém dos nossos dias, da Siquém de Abraão. Essa região era uma região afastada do campo de guerra. Mas Josué levanta o povo em caravana e começa a marcha de 1 milhão de pessoas, 40 quilômetros do território de guerra, 40 quilômetros do território conquistado, para edificar um altar e oferecer ofertas ao Senhor. Essas ofertas, esse altar, esse ato solene, essa reunião do povo de Deus em outro local, nada mais era do que o cumprimento da lei de Moisés. Versículo de número 31 diz isso: como Moisés ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. E eu acho interessante nós voltarmos a esse livro da lei para entendermos que ordem foi essa. Por que Josué para aquilo que é importante e vai fazer aquilo que é necessário? O texto citado aqui em Josué é o texto de Deuteronômio, capítulo de número 27. Você não precisa abrir, se você quiser anotar, depois você vai para o texto, Deuteronômio 27, do 1 a 8. Mas eu vou ler aqui para vocês. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos esses mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-á pedras grandes e as caiarás, vai pintar de cal. Havendo passado, assim que você adentrar na terra prometida, escreverá nessas pedras todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás essas pedras, que hoje eu te ordeno, e farás isso no Monte Ebal, e vai pintar de cal toda a base do Monte Ebal. Ali, no Monte Ebal, edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificará o altar do Senhor teu Deus.
e sobre este altar oferecerá holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas. Ali no Monte Ebal comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Moisés não entrou na terra prometida, e este é um dos últimos episódios da vida de Moisés. Moisés vai entregar as ordens para Josué e Calebe, que vão comandar o povo na conquista da terra prometida. E dentre essas ordens estava Deuteronômio capítulo de número 27, em que Josué tinha que, depois de entrar na terra prometida, ir até o Monte Ebal. E lá no Monte Ebal tinha que pintar a base do monte de cal. E tinha que escrever no monte, em pedra entalhada, toda a lei de Moisés. Também tinha que recolher pedras daquele lugar e fazer um altar. E esse altar deveria oferecer um sacrifício ao Senhor. Note que o texto nos dá algo que é fabuloso, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual não se manejara instrumentos de ferro. Versículo de número 31 diz que esse altar não podia sofrer nenhum entalhe da mão humana. Deus tinha dito para Moisés: vocês vão conquistar a terra prometida, mas aquilo que vocês devem fazer, assim que conquistar a terra prometida, assim que vocês avançarem, vocês devem chegar até o Monte Ebal, e no Monte Ebal você deve buscar pedras, pedras que não foram lapidadas, pedras que não foram cortadas, e essas pedras devem servir de altar a mim. Sobre essas pedras, diz o versículo de número 31, que é um eco de Deuteronômio 27, ofereçam holocaustos ao Senhor e apresentem ofertas pacíficas. O que nós estamos vendo aqui, nesse ato público, 1 milhão de pessoas, é uma marcha, não se esqueçam, 1 milhão de pessoas no mínimo, estão andando 40 quilômetros, indo de Ai até Ebal, e lá em Ebal eles vão realizar o primeiro culto público, o primeiro culto em assembleia nessa terra pagã. Jericó e Ai tinham sido destruídos exatamente pela idolatria, exatamente pelo paganismo. Tanto em Jericó como em Ai, os sacrifícios infantis eram comuns, os sacrifícios de adultos eram comuns. Esse povo tinha que ser devastado. Após a vitória, o povo de Israel se reúne para prestar culto. E o local é interessantíssimo, porque o local onde fica o Monte Ebal e o Monte Gerizim é exatamente onde Abraão, lá no início da jornada, construiu o primeiro altar de adoração a Deus. A Bíblia nos diz que Abrão entrou nos carvalhais de Manre, que fica em Siquém, e em Siquém edificou o primeiro altar ao Deus que fez os céus e a terra. Onde fica Siquém? Exatamente no Monte Ebal e no Monte Gerizim. É no mesmo lugar. Deus está fazendo uma interrupção na guerra, porque alguma coisa que é necessária, que é maior, precisa ser feita. Em Siquém, que era uma terra maravilhosa, em Siquém, Jacó teve a visão da escada onde anjos desciam do céu e vinham abençoar o povo. 2 altares haviam sido construídos nesse lugar, mas 2 altares haviam sido construídos nesse lugar enquanto a terra ainda não era de Israel. Agora, no texto, pela primeira vez, depois de séculos, Israel oferece um culto ao Senhor no mesmo local do seu antepassado para adorar o Deus verdadeiro que tinha cumprido a promessa de vitória. Ir até Ebal era necessário, não era só importante. Ao chegarem lá, Josué faz esse altar de pedra e também caia
ele vai pintar de cal a base da montanha. Versículo de número 32. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. O texto que eu li em Deuteronômio, o versículo de número 3, do capítulo de número 27, diz: havendo passado, escreverá nelas todas as palavras da lei. Então note, não era para escrever os 10 mandamentos, era para escrever todas as palavras da lei. Quase 600 prescrições eram para ser escritas naquele lugar. Nessas pedras, versículo de número 8, escreverás todas as palavras da lei. Então você deve imaginar a cena. A guerra contra Ai havia terminado, Josué levanta o povo em peregrinação, 40 quilômetros de Ai até Siquém, chega em Siquém, constrói um altar de pedra, deixa o altar quietinho ali e começam a escrever toda a lei de Deus em pedras caiadas. Pegaram cal, pintaram a base da montanha de cal e começaram a entalhar lei sobre lei naquela montanha. Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés. Eles deveriam ter aquelas leis em pedras, todas as leis de Deus, tudo aquilo que Deus havia ordenado a Moisés. O trabalho foi por deveras demorado. As leis eram muitas. A base do monte pintada de pedra, pintada de branco, os israelitas entalhando lei por lei durante horas. O povo assistindo tudo isso. O povo vendo essa cena. Assim que as leis foram escritas, e o texto não diz quanto tempo demorou, mas você deve entender, 600 leis entalhadas em pedra na montanha, levou um baita tempo. Assim que as leis foram escritas, Josué divide a nação nos dois lados do vale. Josué divide a nação, parte da nação no Monte Ebal, parte da nação no Monte Gerizim, e a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, no meio do povo. Olha o versículo de número 33. Todo Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca. Tanto os estrangeiros como os naturais estavam de um e de outro lado. E no meio estavam os levitas e sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor. Josué, então, constrói um altar. Josué escreve a lei de Deus. E agora Josué traz a arca da aliança para a presença do povo. A arca era o símbolo de que Deus estava com eles. A arca fica no vale, as duas montanhas sobem no vale, a presença de Deus e todo o povo de Israel olhando para Deus. Note que Israel não tinha Deus como periférico. O Deus para o povo da antiga aliança era central. A arca da aliança ficava no meio do povo. A arca da aliança ficava no centro do povo. Quando o povo aprendeu essa lição? O povo tinha aprendido essa lição no deserto. Das 12 tribos de Israel, todas elas se agruparam ao redor da arca. A arca estava no centro. 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos a leste, 3 tribos a oeste, e no centro a tenda, e no centro da tenda a arca. Josué separa o povo, mas a separação do povo é para que Deus esteja no centro de todo Israel. Josué separa o povo entre os montes Gerizim e Ebal. Continue lendo o texto comigo. Metade do povo em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. O vale entre Ebal e Gerizim é uma terra belíssima, belíssima. Se Deus te der a oportunidade de conhecer a Israel, você vai passar por esse lugar.
Cada uma das montanhas tem perto de 1.000 metros. Cada uma das montanhas tem 1.000 metros em relação ao mar. 300 metros da altura do vale, então ela não é muito grande. E ela forma uma campina. Esse lugar vai formar um anfiteatro natural dos mais espetaculares. As montanhas fazem de uma igreja, transformam aquele lugar numa igreja, praticamente numa igreja. Um arqueólogo descreve aquele lugar dizendo que a cada degrau da montanha, ela forma como uma espécie de banco. É mais ou menos como o Monte das Bem-aventuranças. Ele é uma pequena elevação e cada degrau dele vai formando escadarias para que o povo se sentasse. É um anfiteatro natural, é uma igreja natural. Uma grande audiência poderia ficar naquelas montanhas, naquela encosta, para ouvir a lei de Deus e para assistir tudo aquilo. O destino do povo foi esse anfiteatro. As pessoas se acamparam naquele lugar. E testes modernos, feitos há poucos anos nessas montanhas, mostram que a acústica dela é perfeita. Quem está no alto da montanha recita alguma coisa, quem está no alto da outra ouve. E as pessoas se comunicam. Depois dá uma pesquisada, Ebal e Gerizim, acústica do Vale de Siquém. Pesquisa isso na internet, você vai ver que é incrível esse lugar. Não podia ter lugar melhor para isso. O povo ouviria com facilidade tudo que haveria de ser dito. O povo chega até Ebal e Gerizim, 40 quilômetros de jornada, começam a entalhar a lei de Deus nas pedras, coloca a arca no centro, coloca as pedras que não foram lavradas para o sacrifício, separa o povo em dois, então eles vão cumprir exatamente a lei de Moisés. Versículo de número 34, chegou a hora de pronunciar as bênçãos e as maldições ao povo. Depois de tudo isso, versículo 34, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito na lei de Moisés. Isso também está lá em Deuteronômio. Em Deuteronômio, Moisés disse: quando passardes esse Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoares o povo. Quem vai estar sobre o monte Gerizim? Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E sobre o monte Ebal estarão Rúben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali, e eles vão amaldiçoar o povo. Olha que coisa incrível que está acontecendo aqui. Metade das tribos no monte Gerizim. Do monte Gerizim viriam as bênçãos. Metade das tribos do monte Ebal. No monte Ebal viriam as maldições. Primeiro as maldições. Os levitas deveriam ler as maldições. E quais eram as maldições? Está lá em Deuteronômio também. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. Quem fizer estátua e adorar a ela será maldito. Maldito aquele que desprezar o seu pai e sua mãe. Jovens que me escutam, maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe. Ouça a voz da lei do Senhor. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, que roubar a terra do seu irmão. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Maldito aquele que deitar com a madrasta. Maldito aquele que se juntar com o animal. Maldito aquele que deitar com sua irmã, com sua filha, com seu pai, com sua mãe. Maldito aquele que se deitar com sua sogra. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. Maldito o assassino. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. Maldito aquele que não confiar as palavras dessa lei e não as cumprir. O povo de Israel, a multidão, todo na montanha. Então os levitas começaram: maldito és! E todo mundo ouvindo. Maldito és, 12 maldições. E o povo ouvindo todas aquelas maldições. Quando as maldições acabaram, o eco veio do Gerizim. E do Gerizim, o eco eram as bênçãos. E as bênçãos estão lá em Deuteronômio, capítulo 28. O dever de casa é ler Deuteronômio 27 e 28. Esse é o seu dever de casa.
Você vai entender todo o texto a partir de Deuteronômio 27 e 28. As bênçãos eram: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Quais bênçãos são? Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrar, e bendito será ao sair. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Incrível, incrível, a cena fabulosa, a cena única, a cena espetacular. Os levitas amaldiçoaram o povo, pronunciaram logo depois da maldição as bênçãos, e assim que maldição foi dita, o povo diria: amém, que assim seja. Se a gente não cumprir a lei, que o Senhor nos amaldiçoe. E assim que as bênçãos foram ditas, o povo expressou concordância e também disse amém. O que Deus estava querendo era renovar a aliança com o povo. Deus queria renovar as ordens dadas a Moisés, as ordens dadas a Jacó, as ordens dadas a Isaac, as ordens dadas a Abraão. A renovação da aliança, depois da palavra ordenada, deveria incluir a todos. E Josué cumpriu exatamente como deveria se cumprir. Josué confirma a aliança de Deus com todo Israel, e isso está aqui no versículo de número 35. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, toda a lei escrita na pedra, toda a lei recitada, bênçãos e maldições decretadas, não houve nenhuma palavra do livro da lei de Moisés que Josué não tivesse lido perante toda a congregação. Todo mundo, inclusive mulheres, crianças e estrangeiros. Todo Israel. Às vezes as pessoas dizem: o Antigo Testamento é machista. Que raiva que eu tenho de ouvir coisas assim. Todo Israel, sem segregar mulheres, sem segregar crianças, sem segregar o estrangeiro, todo mundo renovou a aliança, todo mundo fez parte do pacto. Pois bem, acabou a cena. A cena é essa cena apoteótica, essa cena quase teatral, essa cena gigantesca. Mas ao olharmos para essa cena, nós aprendemos coisas maravilhosas. Em primeiro lugar, a respeito do culto. O culto na vida do crente, ele é necessário, ele não é importante. Ele é central. Irmãos, aqui vem um puxão de orelha pastoral. Nós contamos, mas isso não é pecado, tá? A gente não comete o pecado de Davi de fazer o censo do povo. Nós não estamos cometendo esse pecado. A gente conta quantas pessoas estão vindo na igreja exatamente para fazer parte das nossas estatísticas. E nós somos uma igreja de 120 pessoas. E dessas 120 pessoas, nem todo mundo preencheu o cadastro. Faz favor de entrar na internet, preencher o cadastro. A gente precisa dos seus dados. Me ajuda a te ajudar. Obrigado. Voltando para o assunto. 110 pessoas frequentam a igreja, 40 orbitam. Nós somos 150 pessoas, o nosso grupo. Mas nunca, em hipótese alguma, eu tive perto dos 150. Mas eu sei que todo mundo vem pelo menos uma vez por mês no culto. Eu sei, porque eu sei o nome de vocês, e eu mando mensagem de vez em quando para vocês. Eu mando uma mensagem: sentimos sua falta, esse domingo eu não te vi, te vejo domingo que vem. Eu mando, de vez em quando eu mando. Eu queria que tanto eu quanto você aprendêssemos que o culto a Deus é central, ele não é periférico. Pastor, no domingo eu tenho coisa importante para fazer.
desculpa, meu irmão, no domingo você tem algo que é necessário, que é sair da sua casa e vir cultuar a Deus. Lutero não abre mão daquilo que é necessário por aquilo que é importante. E você percebe que eu e você temos tanta coisa importante. Tem parente que vai em casa, tem gente que vai nos visitar, tem a grama para cortar, aqueles que têm piscina, porque vai alguém em casa, tem que limpar a piscina, que ela não pode estar verde, ficar feio com visita em casa. Ou você precisa cozinhar para alguém. Eu preciso terminar a comida. Tudo isso é importante, eu concordo com você. Mas o culto a Deus é central. A guerra está em polvorosa. O povo de Israel ainda tem as mãos manchadas de sangue, as espadas ainda estão lascadas. É hora de avançar. Deus diz: não, 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 não. É hora de cultuar. Então vocês vão viajar 40 quilômetros para cultuar. 40 quilômetros a pé, num sol escaldante. Vai chegar naquele lugar, e o que vocês vão fazer naquele lugar? Vocês vão apresentar culto a Deus. Culto. E o culto a Deus só pode ser oferecido de acordo com a palavra. Volta para o texto, olha lá o versículo de número 30 até o 32. Aqui nós vamos ter coisas que vão deixar a gente, eu creio que, assustados. Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. O culto não podia ser feito em outro lugar. O culto tinha que ser feito no Monte Ebal. Por quê? Porque Moisés, servo do Senhor, transmitiu essa ordem. Essa ordem estava escrita: o culto a Deus só podia ser no lugar que Deus mandou. E como é que tinha que ser esse culto? Um altar de pedra tosca deveria ser pega. Ah, mas, pastor, se a gente lapidar a pedra... Eu sei que tem irmãos muito habilidosos com madeira na nossa igreja. Eu não sei se tem irmãos habilidosos com pedras. Mas os irmãos habilidosos com madeira vão dizer para mim: pastor, o tronco é feio. Se a gente cortar ele aqui, e a gente muda ele aqui, muda a cor, vai ficar mais bonito. Vamos fazer do nosso jeito, vai ficar mais legal. Deus diz: não. Se você colocar a mão, vai apodrecer. Se você colocar a mão, vai sujar. Se você vai colocar a mão, vai imundiciar. O altar tem que ser de pedras toscas e não pode ter instrumento de ferro para cortar essa pedra. As pessoas chegam na igreja presbiteriana, não em todas, porque infelizmente nem todo presbiteriano é presbiteriano, como nem todo descendente de Abraão é israelita. As pessoas chegam na nossa igreja e acham meio estranho, né? Por quê? Não tem teatro na igreja. Não tem luzes piscando. E aqui, momento de confissão de pecados. Há muitos anos atrás, quase em outra vida, eu era pastor de uma igreja que tinha 2 canhões de fumaça em volta do púlpito, assim. As luzes mudavam de cor. Eu fazia parte desse circo. Até eu entender que o culto a Deus só pode ser aceito se nós obedecermos aquilo que Ele mandar. Qual texto da Bíblia eu posso ter um teatro aqui? O teatro evangelístico. Qual texto da Bíblia eu posso ter meia dúzia de margaridas dançando aqui na frente com um véu? Ou para piorar, né? Meia dúzia de margaridas homem dançando aqui na frente. Qual lugar está escrito que eu tenho que falar? Olha para o teu irmão e diz: uma manhã abençoada em nome de Jesus. Qual lugar tem essas coisas em nome de Jesus? Qual lugar está escrito para o culto ser assim? O culto a Deus só pode ser oferecido de acordo com Deus, meus irmãos. Com Deus. Você já reparou que nossos guias de culto para as crianças não têm imagem de Jesus? Por quê? Porque a Bíblia manda não fazer. Mas pastor, fica chato. Ai, meu irmão, se você acha que o céu, por não ter samba, pagode e cerveja, é chato, vai fazer o quê? O culto que agrada a Deus é o culto que Deus mandou. E nós cultuamos a Deus de acordo com o que Ele quer. Israel aprende que ou cultua a Deus do meu jeito, ou eu te amaldiçoo. E Israel falhou tanto nessa lição. Você vai ler o Antigo Testamento e você vai perceber que Israel adorou a Deus com Baalins, com Astarote, com poste ídolo.
adorou a Deus no lugar errado, no monte errado, fazendo culto errado, adorou a Deus com o sacerdote errado, criou um monte de regra e Deus disse: eu amaldiçoo Israel por causa disso. As bênçãos e as maldições, lembram? As bênçãos e as maldições. Outra coisa que a gente faz aqui na igreja, que é estranho, né? As pessoas vêm para a nossa igreja e falam: pastor, e o cultinho? Pastor, e o cultinho? Pelo amor de Deus, o cultinho! Olha o versículo 33 comigo. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca do Senhor, tanto os estrangeiros como naturais, metade num monte, metade no outro. Leia o versículo 35. Nenhuma palavra houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação, mulheres, meninos e estrangeiros. Quem adora a Deus é o povo de Deus. A gente não pode separar, não pode, nunca pôde. Ai, pastor, mas eu trago meus filhos na igreja e eles atrapalham. Então seria importante para os outros que eu tirasse eles daqui. Irmão, troca isso, faz o necessário. É necessário que seu filho aprenda a estar na igreja. Mas ele faz barulho, que faça. Mas ele sobe no púlpito, que suba. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Vinhedo, lá ainda na capela, o culto tinha começado e tinha um menininho daquelas espoletas, toda igreja tem as espoletas, né? E começou o culto e ele veio aqui para frente, 2, 3 anos. E ele abaixou a calça e fez xixi na frente da igreja. A mãe quase morreu. A mãe não sabia onde ir. Eu falei: gente, está tudo certo. Limpa o xixi, põe ele no banco. É o lugar dele esse. Ele vai crescer na igreja. É o lugar dele. Não fazendo xixi, pelo amor de Deus, né? Mas vai crescer na igreja. Quem cultua a Deus? As crianças, meu Deus do céu. Pastor, mas elas não entendem, mas elas estão vendo um homem atrás de um livro. Elas estão vendo um homem submisso à palavra de Deus. Elas estão vendo os pais debaixo do livro. Elas estão vendo os pais olhando para o livro. Elas estão vendo os pais participando, levantando, entregando oferta. Elas estão vendo os pais cantando, erguendo as mãos ao céu. Eles estão vendo, eles estão aprendendo, eles estão sendo ensinados. Não queira ser mais sábio que Deus. O culto deve ser cheio da palavra. O culto é cheio da palavra. Olha esse culto tinha palavra escrita nas paredes, assim, pedra entalhada. Josué leu todas as palavras da lei. Imagina o culto começar com Gênesis 1, no princípio criou Deus, e terminar em Deuteronômio. Horas e horas de leitura, horas e horas de Bíblia. O culto deve ter 5 coisas: leitura da palavra, oração da palavra, pregação da palavra, cântico da palavra e prática da palavra. O culto cristão é o culto da palavra. Isso significa que igrejas que não têm a palavra não são igrejas. Igreja que não tem a Bíblia não é igreja. É circo, põe outro nome, faz o que você quiser, mas não é igreja. E o culto deve conter ofertas de gratidão. É maravilhoso isso, é maravilhoso isso. O texto diz que eles deveriam oferecer holocaustos sobre o altar, mas também deveriam oferecer ofertas pacíficas. Também deveria oferecer ofertas pacíficas. E o que eram as ofertas pacíficas? Eram ofertas de comunhão, ofertas da aliança, ofertas de paz, sacrifícios piedosos. Os israelitas foram instruídos que o culto que agradava a Deus era o culto sacrificial, onde o inocente morria para salvar pecadores. Nas ofertas pacíficas, eles comiam desse sacrifício. A oferta pacífica era tão singular, que depois de sacrificado no altar, os israelitas se sentavam em volta e comiam como irmãos. Olha que coisa incrível. O sacrifício do cordeiro oferecido para perdoar pecados era o alimento de todo Israel. A gente faz isso todo domingo, quer dizer, 2 domingos por mês.
Eu vou fazendo isso para ver se o povo gosta de todo domingo, viu, Paulo? Eu vou fazendo isso para ver se o povo se anima para ter ceia todo domingo. A oferta pacífica, o povo não só era perdoado, mas ele comia o sacrifício. Ele comia, ele punha na boca e dividia com seus irmãos, cortava com a mão e repartia. Era fabuloso isso. O culto bíblico, o culto oferecido a Deus deve ser central, deve ser oferecido de acordo com a palavra, deve ser comunitário, deve ser cheio de Bíblia, deve ter oferta de gratidão e deve ter a promessa do perdão. Edificou um altar e sobre ele ofereceu holocaustos ao Senhor. Foi isso. Versículo 31, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor. O culto cristão, ele é cheio da promessa do perdão, cheio da promessa de que nós seremos perdoados. A gente gosta, né? Esses dias eu preguei um sermão aqui que foi uma paulada, né? Daqueles sermões assim que você ouve e sai até com a orelha quente. E eu não sei por que nós acostumamos a achar que o sermão bom é aquele que bate na gente. Ei, pastor, hoje o sermão foi bom, apanhamos que dá dó. O sermão bom é aquele que termina sempre com a oferta de perdão. Israel vai cultuar a Deus em cima de um altar de pedra. E esse altar de pedra vai receber um sacrifício de sangue. A lei vai ser lida, vai ser escrita, as maldições e as bênçãos, tudo isso está acontecendo. Tudo isso está acontecendo na presença de Deus e na presença do altar. E o altar, só uma correção, tá? Isso aqui não é altar. Isso aqui onde eu estou não é altar. Isso aqui não é altar. Pela quarta vez, isso aqui não é altar. Isso aqui é um palco. Um pouco mais alto, só. Crente não tem altar. O Novo Testamento não ensina a fazer altar dentro da igreja. Não tem altar. Altar era aquilo que era feito no Antigo Testamento. No altar, um cordeiro era sacrificado e enchia de sangue aquela pedra. Pedra não tocada pelo homem. E aí nós temos pelo menos 3 lições espirituais. Primeira lição espiritual. Por que não podia colocar a ferramenta na pedra? Bom, porque a pedra receberia o sangue. O que significa a pedra receber o sangue? Que Deus estava aceitando o sacrifício para perdoar. Mas eu ainda não entendi por que o homem não podia cortar aquela pedra. A resposta é muito simples. O perdão que Deus nos dá é estritamente dele, por ele e para ele. Entenda, você não faz nada, sua mão suja o lugar, suas obras não trazem salvação a você. O que traz salvação é um altar de pedra, com um cordeiro santo, que morre no teu lugar, e aquele sangue que escorre é o que te perdoa de todos os pecados. As pedras não podiam ser lavradas, porque o perdão é um ato estritamente divino. Não tem humanidade, não tem humanismo, não tem aperfeiçoamento, não tem melhoramento, não tem nada. A salvação decorre da graça exclusiva de Deus. É impossível que eu e você, com as nossas próprias mãos, conquistemos essa salvação. É impossível que a gente conquiste essa salvação. E como é que a gente sabe? Eu não sei se você percebeu esse detalhe do texto que é fabuloso. O detalhe do texto diz que do Monte Ebal viria a maldição. E do Monte Gerizim viria a bênção. Onde foi que Deus mandou fazer o altar de pedra para o sacrifício? No Monte Ebal. É incrível isso. É incrível isso. No Monte Gerizim se você fizer tudo certo, você vai ser abençoado. No Monte Ebal se você fizer tudo errado, você vai ser amaldiçoado. Mas não se esqueça que no Monte Ebal tem um altar de pedra com sangue derramado para te perdoar. É isso que o texto está nos dizendo. Você não vai cumprir. Você não vai acertar. Você vai errar.
E você vai errar de novo. Israel errou tantas vezes. A conquista de Ai foi feita baseada no erro. Você vai errar. Deus está dizendo, eu sei que vocês vão errar. Mas todas as vezes que vocês errarem e tem um altar de pedra com sangue derramado, é só correr até ele. Todas as vezes que vocês errarem, é só voltar ao Ebal. É só voltar às pedras. É só voltar ao sangue. No Novo Testamento tem uma conversa fabulosa entre Jesus e a mulher samaritana. E a mulher samaritana diz assim, nossos antepassados adoravam em Gerizim. Os seus adoram em Jerusalém. Onde será o monte da adoração? Jesus diz, a adoração verdadeira será em espírito e em verdade. E aprenda o que significa em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade não é para o lado de fora do corpo e para o lado de dentro do corpo. Não é isso. Essa interpretação está errada. Em espírito e em verdade é em Jesus. Na verdade que é Ele. O culto para ser adorado, para ser entregue a Deus, é o culto em Jesus. E o culto em Jesus é o culto do Cordeiro que morre a nossa morte para nos dar a salvação. É esse o culto. As pedras não podiam ser lavradas e as pedras tinham que estar no Ebal, porque essas pedras apontavam para o Senhor Jesus. Essas pedras apontavam para o Senhor Jesus. Quando a mulher samaritana não sabe aonde adorar a Deus, Jesus disse, adore a Deus em mim, em espírito e em verdade. E em mim há perdão para pecadores, em mim há perdão não para perfeitos, não há perdão no Gerizim, não há perdão em Jerusalém, não há perdão em nenhum desses dois montes, porque esses montes eram os montes da perfeição. Aonde há perdão? Há perdão no Gólgota, há perdão no Ebal, há perdão na pedra não lavrada por mãos humanas, há perdão no sangue do Cordeiro que escorre, ali há perdão, ali há perdão. E a última coisa que a gente aprende espiritualmente, olhando para esse texto, é que Deus é bom em cumprir promessa, né? Putz, como Ele é bom para fazer isso. Como Ele é bom para fazer isso. Não há outro igual ao Senhor para fazer isso. Moisés, nos seus 120 anos, anunciou para o povo Deuteronômio, e dizendo, quando vocês entrarem na terra prometida, vão me cultuar. Os anos se passaram, o povo entrou na terra prometida, venceu Jericó, venceu Ai, e vai lá e adora a Deus. Mas Deus não tinha feito essa promessa só para Moisés, Ele fez essa promessa para Abrão. Abrão, nos carvalhais de Manre, em Siquém, do lado de Gerizim e do Ebal, faz um sacrifício para mim, porque eu vou te dar essa terra. Séculos se passaram, Josué está lá, entre as duas montanhas, recebendo a terra de Deus. Séculos à frente, a Bíblia nos diz que Deus levantaria uma rocha para a nossa salvação. Há pouco mais de 2000 anos atrás, essa rocha foi levantada na cruz. E todo aquele que se achega na rocha e se rende a ela é salvo. Todo aquele que bate diante da rocha é esmiuçado, é estilhaçado. Deus disse isso para Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, pare de dar murro na rocha verdadeira e se renda a ela. Deus cumpriu as suas promessas, ditas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus é fiel em cumprir promessas, meus irmãos. E aí eu te pergunto, quais promessas Deus te fez? Bom, eu poderia enumerar algumas delas, mas eu vou dizer uma só. Deus procura todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade em Cristo Jesus. E esses herdarão a vida eterna. Essa é a promessa maior. A gente fica atrás de carro, de grana, de fama, isso tudo é tolice. O Deus fiel que cumpriu a promessa a Abraão, que cumpriu a promessa a Isaque, que cumpriu a promessa a Jacó, que cumpriu a promessa a Moisés,
que cumpriu a promessa a Josué, que cumpriu a promessa em Jesus, vai cumprir a promessa de que se nós formos fiéis a Ele e quando falharmos, recorrermos ao sacrifício, que é Jesus, a adoração em espírito e em verdade, nós herdaremos a vida eterna. Qual é a diferença entre aquilo que é importante e aquilo que é necessário? Limpar sua casa, cozinhar para os seus parentes é importante. Pagar conta é importante, trabalhar é importante, tudo isso é importante. Mas não há nada mais necessário do que cultuar a Deus. Não há nada mais necessário do que buscar o perdão de Deus, não há nada mais necessário do que nos voltarmos a Deus. Eu gostaria que você parasse a sua vida e entendesse que nem tudo aquilo que é importante é necessário. E aquilo que é necessário é o mais importante na sua vida. Puxão de orelha pastoral de forma singela, espero vê-los domingo que vem aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Às vezes, a gente é tão bobo, né, Deus, quando a gente olha para um texto desse e diz, eu queria estar lá, né? Eu queria estar lá naquele dia. Eu queria ouvir tudo aquilo e ver aquela cena, eu queria estar lá. E por que a gente é bobo? Porque todo domingo, domingo após domingo, a gente acaba estando lá. Aqui, a presença do Senhor é central, a gente está em volta dEle. Aqui o perdão tem de sobra. Aqui a oferta é pacífica, ninguém morre, a gente come da oferta. Aqui temos o ambiente da palavra, as bênçãos e as maldições são lidas, e quando a gente percebe que não conseguiu cumprir, o perdão é oferecido. A gente é bobo porque a gente quer viver o Antigo Testamento sem se dar conta de que o culto neotestamentário é a recriação dele. Aqui é Ebal. Aqui também é Gerizim. Mas em Gerizim não há salvação, só há salvação em Ebal. Aqui tem lei e sacerdote, é verdade, tem Moisés e Arão. Em Moisés a lei, em Arão o perdão. Aqui é assim. Nos ensina de uma vez por todas que vir para a igreja no domingo é reviver todo o drama do Antigo Testamento. A cada ceia é reviver o drama da morte e ressurreição de Jesus. A cada semana a gente experimenta isso de dimensões diferentes. O cenário muda, mas o monte continua. A pedra se desfaz, é invisível, mas ela continua sendo a rocha da salvação. E a gente ainda não pode pôr a mão nela, querer melhorá-la. E o Senhor que fez a promessa de que salvaria um povo de forma específica, salvaria um povo do seu jeitão de salvar, essa sua promessa, ela se cumpre a cada final de semana, a cada dia. Ela se cumpre aqui, ela se cumpre entre os ribeirinhos, ela se cumpre entre os guaranis, ela se cumpre nas regiões de carência financeira, ela se cumpre numa escola, numa farmácia, num supermercado, num posto de gasolina. Ela se cumpre todas as vezes que alguém em espírito e verdade corre em busca da rocha da salvação. Que a gente aprenda isso de uma vez por todas, que vir à igreja, adorar a Deus, é necessário, não é só importante, é necessário. E todas as outras coisas ficam em segundo lugar. Muito obrigado por gente que estudou esse texto e pôde nos ajudar hoje. Tem tanta gente que dedicou a vida para interpretar
pequeno versículo, ou um pequeno juntamento desse versículo, nós te agradecemos. Mas nós te agradecemos acima de tudo, porque sua palavra é viva, eficaz e transforma a vida. Então nós queremos experimentar essa transformação. Que o Senhor nos transforme por meio do sacrifício feito no Ebal e nos dê a bênção proclamada no Gerizim. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém.